saberia apostar no que o Léo Condé vai fazer. É isso que eu quero dizer. Não sei o que o Léo Condé realmente vai fazer nesse jogo contra o Flamengo, Horácio. Então, a gente vai tentar desenhar o que seja isso, mas primeiro até para falar um pouquinho da lista de relacionados do Ceará, vou passar aqui jogo rápido na minha colinha. Foram 3 goleiros, geralmente o Ceará viaja com 2, então foram Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel. Apenas 3 laterais, o Fabiano, Rafael Ramos e Nicolas, já deixando claro que por conta da suspensão do Matheus Bahia. Os zagueiros, Éder, Gabriel Lacerda, Marlon e Marcos Vitor, também por conta da suspensão do William Machado. Esses são os relacionados. E os volantes, né? Richardson, Lourenço, Dieguinho, Lucas Lima, Zanocelo e Fernando Sobral. Os meias, Vina e Mugni. E no ataque, né? As opções de ataque, o Fernandinho, o Rodriguinho, que joga como ponta, mas também é um meia. O Baia, o Ailon, o Galeano e o Pedro Raul. Devido à suspensão e à lesão do Pedro Henrique, que foi confirmado, o Pedro Henrique também não viajou com o elenco. Esses são os relacionados. E a gente começa a debater as possibilidades do Condé de fazer a formação. E a tendência, pelo menos que se desenha, a gente já debateu isso diante do Cruzeiro, deve ser colocado agora diante do Flamengo, é o retorno dos 3 volantes, né? É claro que o Lucas Mugni tem chance sim de começar entre os titulares, mas o que aparenta é que esse retorno dos volantes está cada vez mais eminente e deve acontecer diante do Flamengo. Com as suspensões, até já trazendo a escalação do time, que fica mais fácil da gente debater e desenhar o que deve ser colocado em campo, o Bruno Ferreira deve seguir no gol, aí sem a menor dúvida, Fabiano. A dupla de zaga, pela direita, o Marcos Vitor e o Éder briga pela vaga entre os titulares. O Marlon, obviamente, tem possibilidade, mas o Éder, pela esquerda, talvez seja o mais favorito. Na lateral esquerda também a gente não deve ter o Nicolas. Tem a possibilidade do Nicolas, é real, mas o Rafael Ramos é o homem de confiança do Condé em relação ao lateral esquerdo de ofício. Indo para o meio-campo, o Zanocelo e o Dieguinho formam a dupla, mas esse terceiro homem aposto talvez no Sobral. O Sobral sendo esse terceiro jogador. O Lucas Mugni tem sim a chance de ser o meia que comece a partida, mas retornando à estratégia de 3 volantes, o Sobral talvez se encaixe melhor na ideia do Condé. E no ataque, devido à ausência do PH, é a única dúvida em relação a quem será o titular, mas deve ser Galeano, Pedro Raul, e quem faz a ponta esquerda ou ponta direita, eventualmente, tá na disputa Fernandinho e Paulo Baia. Os dois ali estão em igualdade. Paulo Baia pode ser a surpresa, o Fernandinho é o que vem sendo escalado, mas os dois estão em pé de igualdade, qualquer um dos dois podem ser titular. Pode ser o titular da partida contra o Flamengo. Beleza. E aí, ontem vocês já falaram que jogariam com o Rafael Ramos, certo? Então não vou nem perguntar sobre isso na lateral esquerda. Aí eu vou perguntar para vocês sobre a zaga, se vocês iriam com o Marlon ou o Éder, e sobre o meio-campo, se vocês iriam com o Sobral, Mugni ou o Lourenço, e na ponta esquerda, se vocês iriam com o Fernandinho ou Baia. E aí? Escalem aí o Ceará. Não, no momento esquerda, ideal. Na ponta esquerda eu iria ainda com o Fernandinho mesmo. E no meio de campo, a zaga Marlon também. E no meio de campo é que é a minha principal dúvida, né? Entre o Lourenço e o Sobral. O Sobral pode te dar mais poder de marcação, essa entrega, intensidade em relação à marcação. É um jogador também que pode, sim, chegar como homem surpresa, mas você perde uma qualidade de passe. Não vai ter nenhum Mugni, né, que nessa escalação seria reserva, e o Lourenço também poderia ser esse cara a mais. Mas eu fiquei pensando também de, se o Sobral jogar, né, o Zanocelo pegar mais esse papel que seria do Lourenço, né, naquele trio lá de volante. Então, eu fico um pouco em dúvida entre esses dois jogadores aí, mas no final das contas, se tivesse que escolher um... Ontem eu acho que eu escolhi o Lourenço, né? Hoje eu já estou mais para Sobral, sabe? Eu acabaria escalando ali na hora de entregar os coletes, eu colocaria Sobral, Zanocelo e Dieguinho. E você, Thiago Minhoca? Cara, na defesa o Marlon ainda, eu acho que o Éder não conseguiu ter uma sequência. Aí você pode falar, pô, o Marlon erra demais e tal, mas o Marlon teve boas atuações, assim, teve até alguns jogos que eu acho que até a torcida pegou no pé erradamente, porque teve jogos que o Marlon jogou bem sim. E ali no meio de campo, eu faria 2 marcadores com um jogador de criação. Eu deixaria o Mugni em passeio de criação, porque ele também ajuda defensivamente, tem uma característica, e eu abriria a mão do Zanocelo, para ter mais um volante, que aí poderia ser o Sobral juntamente com o Dieguinho, ou até mesmo pensar na ideia quando ele tinha estabelecido Richardson com o Dieguinho. Não acharia muito ruim, não. De toda forma, até porque é o Flamengo. O Flamengo tipo assim, você bota seu melhor time defensivo e o Flamengo ainda é capaz de superar. Eu não abriria a mão do Zanocelo de forma alguma. Eu acho que ele está jogando bem com passes longos, né? No jogo contra o Cruzeiro, para mim, ele foi o melhor, de saída de bola, enfim. Eu estou mais com o Lucas. Se é para colocar 2 volantes, pode até usar o Zanocelo como um jogador para tentar
puxar esse contra-ataque, não deixar os atacantes tão isolados. Minha preocupação maior é realmente o Ceará fazer aqueles jogos que o time se defende, pode até se defender bem, mas quando tem a bola, simplesmente não sabe o que fazer com a bola. Jogar a bola né? para frente pro Pedro Raul, né? E o Se Pedro time... Raul aí não adianta. bola, não adianta aí não nada. adianta. Porque o Ceará não tem o segundo pior ataque da Série A à toa. Né? É um time que constrói muito pouco. Né? Um time que tem uma boa defesa, evidentemente. Toda a campanha do Ceará está fincada no bom desempenho defensivo. Tanto que aquele jogo contra o Mirassol foi totalmente fora da curva. O Ceará tomou 3 gols nesse campeonato só em 2 jogos, contra o Botafogo contra o Mirassol. Nas derrotas do Ceará, a maioria são por 1 gol só de diferença. Então, Mas assim, ó, se a gente for olhar... tirar o Zanocelo eu acho loucura. Agora, o pior isso não é nem isso. O pior é o time jogar retraído e quando tem a bola ficar dando bicão e não conseguir construir. Se a gente for lembrar dos jogos recentes, eu lembro, semana passada foi o Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Atlético Mineiro com um jogador a menos, eu acho que o Rony estava expulso quando estava 1-0, se eu não me engano, né? Já estava 1-0 o jogo, se eu não me engano. De toda forma, o Atlético Mineiro teve que resistir e foi bola na trave, foi Everson pegando. Hoje tem que ser um jogo meio que do Bruno Ferreira. Bruno Ferreira fazer um jogo além, porque no Castelão aqui, quando o Fortaleza bateu o Flamengo, e foi uma surpresa para muita gente, foi nessa toada. O Breno fazendo uma grande atuação, o Breno pegou muita bola naquele dia, e o Fortaleza sempre teve o contra-ataque. Teve um lance que foi o Ayrton Lucas, né? Salvou uma bola em cima da linha do Bareiro. Se o Ceará não tivesse contra-ataque, essa possibilidade que o Fortaleza fez com o Breno Lopes e com o Herrera, aí eu acho realmente muito difícil de conseguir Qual foi o jogo surpreender. recente do Ceará que jogou de novo sem o Pedro? Corinthians. Foi contra o Teve o do Corinthians e teve o do Mirassol. Aí Só que Mirassol, foi... Não, é porque rodada a rodada, né? A cornetagem do torcedor. Agora já não sabe mais nem quem é que quer, né? O torcedor. Porque quando ganhou lá do Corinthians, pô, não pode mais jogar Pedro Raul, joga sem o Pedro Raul pra sempre. Aí depois jogou de novo, né? Aí perdeu, aí não. Agora é ruim também, né? Aquela escalação. Você acha que é capaz dele não ir com o Pedro Raul? Não, vai com o Pedro Raul. Mas eu queria perguntar pro Horácio, na verdade, era sem o Lourenço, vamos supor que é esse trio aí, né? Dieguinho, Zanocelo e o Sobral. Sem Lourenço em campo, sem Vini em campo, sem Mugni. Quem vai ficar responsável ali pela bola parada? Zanocelo, Sobral? Pela bola parada, grande. Eu imagino que seja o Paulo Baia, né? Se for titular, pela bola parada. Ele tem uma boa bola parada. E geralmente é ele que cobre... Geralmente é ele que cobra quando não tá os principais jogadores, né? Mas no outro eventual cenário, sem o Paulo Baia, acho que deve ser o Zanocelo. Mas assim, eventuais cenários, né? A gente imagina então que o Paulo Baia e o Fernandinho estejam disputando em pé de igualdade. Mas eu acho já muito pensou difícil. se o Ceará ganha com um gol de falta do Sobral? Não, que assim, maluquice. eu acho que o Condé não vai abrir mão de um jogador de bola parada pra ele. Porque assim, beleza, contra o Flamengo no jogo a jogo aqui, bola rolando, não tem como. Cobrar, não, então na hora de uma falta, uma bola alçada na área... Então, mas aí nesse caso, especificamente, se a gente imagina que Dieguinho e Zanocelo são completamente titulares, aí esse terceiro homem, ele não vai abrir mão, talvez, dos 3 atacantes, beleza. Se ele mantiver 3 atacantes. O atacante já defende muito, ele não precisa abrir mão. Que é o Galeano, né? Isso. Exatamente, o Galeano é uma loucura total que esse rapaz faz. Pelo lado positivo, né? Sim. Então, por essa estratégia, seria melhor colocar o Lourenço, que é o cara que tem a bola parada boa, o chute de fora da área e também uma boa marcação. Contra o Palmeiras ele fez gol. Ele marca melhor do que o Vina, ele marca melhor do que o Mugni e ele tem a possibilidade também de criar, né? Melhor seria isso, porque o Mugni ele não tem muita intensidade, ele funciona muito bem nos primeiros 40 Só tem um minutos. porém do Lourenço, eu acho, não sei se vocês concordam. O Lourenço, ele é bem... Tem um jogo que ele vai bem, tem um jogo que ele vai mal. Não, mas eu tô falando ele é bem vagalume. No momento ele tá mal, né? Mas eu posso fazer só um questionamento? Lógico. Tu não acha, vocês, né, não acham a característica do Lourenço muito semelhante ao que o Ceará já tem, ao que tem o Dieguinho, ao que tem o Zanocelo, em relação de característica de passe, característica de ser um jogador individual, de ter essa possibilidade de avanço no meio campo, de marcação mesmo? O Sobral traria uma dinâmica, ou então o Richardson, né, se a gente supor que seja um volante mais marcação, que esses jogadores não têm. O Dieguinho não é um cão de caça como seria o Sobral, por exemplo, assim, usando esse termo. Não é o que o Zanocelo, definitivamente não é o que o Zanocelo é. Então o Lourenço seria mais concomitante, né? Seria mais a mesma coisa. E aquela escalação lá com a tríplice de volantes que deu certo, sempre tinha esse cara um pouco mais marcador, né? Seja o Richard, o próprio Sobral. O Sobral também pode ser esse cara que aparece ali como um elemento de surpresa, né?
É porque eu não tô lembrado dele. qual foi o jogo passado. também, porque a minha memória não é muito boa, mas qual foi o jogo que ele que o fez Sobral gol? jogou pra caramba? Eu acho que ele dá o passe, entra na área lá, dá o passe. Santos, ele fez o último O Santos ele gol. fez o gol, o terceiro gol, isso. Foi o terceiro Acho que gol. foi o último jogo dele, porque depois se lesionou. É, O Santos, isso. ele fez o gol e depois se lesionou. Aquela vitória do Ceará contra o Santos Foi foi uma uma... atuação do Ceará. Foi. Eu achei. Foi uma grande atuação. Acho que foi a única vez que o Ceará fez 3 gols, né, no campeonato. Foi, de Foi. vantagem. Foi